Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo apenas dessa quarta-feira. Uma quarta que já chega para você logo pela parte da manhã com muitas informações, com muitas novidades sobre o nosso Cruz Maltino. A principal delas sobre o zagueiro João Vitor, meu amigo torcedor. O atleta que bateu boca com um torcedor vascaíno na última segunda-feira em Saquarema, na partida contra a equipe do Sampaio Corrêa, recebeu nestas últimas horas uma grande proposta feita pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, o clube hoje que tem como diretor executivo Alexandre Matos, colocou na mesa do Vasco da Gama uma proposta milionária pela compra dos direitos econômicos do zagueiro. A gente vai trazer a vocês aqui nesse Acorda Vascão todas as informações sobre essa situação e, ao meu ver, a partir do momento que o Vasco recebe um valor de 6 milhões e meio de euros, 38 milhões de reais pelo João Vitor, é para levar no aeroporto. Eu, Lucas, levo o João Vitor no aeroporto se precisar. A gente vai trazer, é claro, todas as informações sobre esse negócio, assim como também trazer novidades sobre, a situação do próprio Balbuena, que é um zagueiro que o Vasco teve a oportunidade de contratar nessa janela de transferências e não contratou por falta de dinheiro, e talvez agora com uma venda do João Vitor, pinte grana no caixa para conseguir a contratação do zagueiro paraguaio. Talvez seja a hora do Manuel Capasso aparecer com a saída do João Vitor. Tudo isso, mas depende do Vasco, e a gente vai trazer essa informação aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, tá? É o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com muita informação, muita vascainidade, como a gente costuma falar aqui sempre com vocês, Então, desde já, se inscreva aí no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. A gente está aí na meta de chegar à marca, dos 150 mil inscritos no canal do Gigante Vasco. Então, eu definitivamente conto muito aí com você. Conto muito com a sua ajuda, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o compartilhamento do nosso trabalho. E você aí não sai sem se inscrever também, Vascaíno. Tem muita gente que está chegando aqui no nosso trabalho, entretanto não está se inscrevendo. Então, se inscreva aí no nosso canal. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre Vasco da Gama. E é claro, eu não posso começar esse Acorda Vascão de outra maneira que se não falando, sobre essa situação. E qual é a situação, meu amigo torcedor? Na segunda-feira, eu quero sempre começar, eu gosto sempre de começar por partes, Na segunda-feira, o Vasco da Gama empatou com a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema. Um empate bem ruim, um resultado muito negativo, muito adverso contra o Sampaio Corrêa. E mais uma partida que o Vasco não faz uma boa atuação. Muito, ao meu ver, hoje, por conta até do sistema defensivo. O Vasco sofre defensivamente para a equipe do Sampaio Corrêa. E nesse esquema do técnico Fábio Carille, a defesa ela é muito participativa, até no setor ofensivo, na parte da construção. Pelo fato tanto do João quanto do Lucas Oliveira terem essas características de jogadores que conseguem construir, de zagueiros construtores, rápidos, o cara ele conta muito com a participação dos dois na montagem ofensiva da equipe, na parte organizacional, tática, técnica ali dos dois jogadores, que não estão conseguindo ajudar, nem ofensivamente, nem defensivamente também, Hoje o sistema defensivo do Vasco voltou a ser um problema. O Vasco ele empata com Volta Redonda, com 2 falhas da zaga, uma falha do zagueiro João Vitor e outra falha do zagueiro Lucas Oliveira, um gol contra do João Vitor e um lance bizonho do Lucas Oliveira. E contra o Fluminense também, o Vasco leva 2 gols em 2 erros do sistema defensivo. Então o Vasco muda o seu sistema defensivo em comparação ao ano de 2024, mas os problemas continuam acontecendo. E na última segunda-feira, com o torcedor cansado de tanto vexame, de tanta partida ruim desse elenco, o torcedor, é claro, criticou e o João Vitor não gostou. Bateu boca com o torcedor vascaíno em Saquarema na partida contra o Sampaio Corrêa após o término do jogo, o que definitivamente não caiu bem. Ontem
a torcida organizada Força Jovem do Vasco do Espírito Santo emitiu uma nota muito interessante que a gente pode ler até já para vocês sobre toda essa situação. Aliás, eu vou até já ler, tá? Essa nota. Não tem problema não, eu vou ler agora, senão vou deixar para depois, ou não vou acabar não lendo. Em nota, como está aparecendo aí na imagem a vocês, olha o sarcasmo que a Força Jovem utilizou para falar do João Vitor, né? Venho humildemente pedir desculpas ao grande zagueiro João Vitor e a todo o elenco, comissão técnica e a diretoria do Vasco da Gama. Fomos injustos, exageramos, reclamamos sem motivo. Afinal, quem somos nós, torcedores, para questionar um time que terminou a última temporada em uma gloriosa 10ª posição, garantindo a cobiçada vaga na Sul-Americana? Ousamos pedir um futebol minimamente competitivo no Campeonato Carioca, quando vocês claramente ainda estão pegando ritmo. Início de temporada, né? Tem que ir devagar. Além disso, esquecemos o quanto vocês sacrificaram-se pelo clube. Sabemos que os salários são baixíssimos, que muitos precisam fazer bicos para sustentar suas famílias. Talvez seja por isso que a entrega em campo pareça, digamos, moderada, compreensível. E João Vitor, que zagueiro exemplar. Nunca compromete o time com cartões bobos. Ontem mesmo, com apenas 2 minutos em campo, já mostrava toda a sua calma e equilíbrio, o tempo todo, sempre. A culpa, na verdade, é do torcedor. Esse povo insuportável que insiste em lotar estádios por todo o Brasil, seja em Manaus, Espírito Santo, Brasília, como pode? Devemos entender que essa devoção excessiva só pressiona os jogadores. Não faz sentido esperar entrega em troca de apoio incondicional, né? João, desculpe. Você e seus companheiros são lendas vivas do futebol mundial e não merecem cobranças. Apenas flores, elogios, mimos e estátuas em São Januário. Obrigado por tudo o que estão fazendo por nós. A torcida que é ingrata reclama sem motivo. Então, assim, definitivamente, né? A torcida organizada aí, Força Jovem do Espírito Santo, ela emite uma nota em um tom de sarcasmo absurdo, mas que talvez não haveria como melhor expressar o sentimento do torcedor. Um sarcasmo claro, mas fundamental. Uma vergonha o que vem acontecendo hoje no Vasco. Infelizmente, o João Vitor é um dos nomes que envergonha também o seu torcedor. Um zagueiro que foi comprado no ano passado, junto ao Benfica, meu amigo torcedor vascaíno, pelo valor de exatos, tá? Vou conferir aqui. 6 milhões de euros. 32 milhões de reais. Entretanto, essa empresa que passou pelo Vasco, eu sempre tenho que citar ela, né, nos meus vídeos, engraçado. Essa empresa que passou pelo Vasco da Gama é uma empresa tão porca que ela colocou no contrato do João Vitor com o Vasco e Benfica 2 gatilhos contratuais de aumento no valor. Caso o Vasco permanecesse na Série A do Brasileiro de 24, o Vasco teria que pagar mais 1 milhão ao Benfica. E caso o Vasco permaneça agora na Série A do Brasileiro de 25, o Vasco terá que pagar mais 1 milhão de euros ao Benfica. Surreal. As metas, os gatilhos contratuais eram por permanência, não por títulos. Quem acha que não houve impunidade aí nessas contratações do Vasco da Gama é muito inocente, né? Ou quer ser inocente. Mas, enfim, esse é o valor. Caso o João Vitor permaneça no Vasco e o Vasco permaneça na Série A, o Vasco da Gama terá que pagar ao Benfica 50 milhões e 800 mil reais no total. Foi uma compra que custou 32 milhões, mas com gatilhos contratuais ela chegará a 50 milhões e 800 mil. Muita grana. Muita grana. E qual é a situação? O Cruzeiro se interessou pela compra dos direitos econômicos do João Vitor. O Cruzeiro, que hoje tem como diretor executivo o Alexandre Matos, o mesmo executivo de futebol que trouxe o João Vitor para o Vasco na última temporada, demonstrou interesse na contratação do João Vitor e levar o João Vitor para o Cruzeiro. Informações é que, nesse momento, o próprio João Vitor tem interesse em vestir a camisa do Vasco da Gama. Informações é que o João Vitor está meio cansado, de saco cheio do Vasco, diante de tudo que vem acontecendo recentemente. O jogador gostou, tá, da proposta que foi formalizada, né, a ele, se interessou pelos valores que foram colocados à mesa, se interessou pelo valor salarial que ele irá receber no Cruzeiro caso a proposta venha a ser aceita e pelo projeto esportivo do Cruzeiro. Gostou muito do que foi colocado e hoje o desejo do João Vitor é, inclusive, sair. Informações é que um salário bem alto que balançou realmente o João Vitor a largar o Rio de Janeiro e mudar para Belo Horizonte. Entretanto, qual é a situação? O Vasco. O Vasco não quer negociar o João Vitor.
Informações é que mesmo diante desse interesse grande na contratação do zagueiro, dessa força, né, que o Cruzeiro vai fazer até o final dessa janela de transferências pela compra dos direitos econômicos do JV, o Vasco da Gama não tem hoje por interesse a liberação do João Vitor. O Vasco não tem interesse em abrir mão do zagueiro por receio de não conseguir encontrar no mercado uma peça de reposição à altura. Eu acho que o João Vitor não é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Entretanto, eu acho que hoje é o melhor zagueiro do nosso elenco, né? O João Vitor é melhor que o Souza, é melhor que o Lucas Freitas, é o melhor que o Lucas Oliveira, é melhor que o Capasso, até porque a gente não viu ele, e o Maurício Lemos muito menos. Então, assim, o João Vitor hoje, não por um mérito, talvez, do João, mas por um demérito do Vasco da Gama em não contratar zagueiros à altura, é o melhor atleta que nós temos. E diante disso, há uma preocupação no Vasco da Gama de liberar o João Vitor e não ter tempo hábil para contratar uma peça de reposição à altura. Até porque, imagina, o Vasco vem de João Vitor, mas na semana que vem tem Vasco da Gama e União Rondonópolis pela Copa do Brasil, um jogo muito decisivo. Vale a pena correr o risco de jogar uma partida tão importante sem um zagueiro? O Vasco terá em breve Sul-Americana. Vale a pena jogar partidas tão decisivas da Sul-Americana sem um zagueiro? Então o Vasco pensa nisso. A proposta que o Cruzeiro colocou na mesa foi muito interessante. Informação é que o Cruzeiro colocou na mesa do Vasco da Gama uma proposta de 6,5 milhões de euros. Tá bom? Uma proposta altíssima, que é até superior à proposta inicial, a proposta de compra, né, que o Vasco fez junto ao Benfica. 6,5 milhões de euros hoje dá quase 38 milhões de reais. Esse foi o valor que o Benfica colocou que o Cruzeiro, colocou na mesa. Eu, Lucas, levaria no aeroporto. Pego o João Vitor e vou no aeroporto. Dou uma ligada pro Marcelo Santana, o Pedrinho, fala: olha só, deixa que eu me responsabilizo com o João Vitor, fica tranquilo que eu arrumo tudo aqui, eu vou na casa dele, faço as malas e o levo para Minas Gerais. Entretanto, por que não é fácil? Porque diante de valores tão altos, né, o Vasco definitivamente não está optando pela venda. Porque qual é a situação? O Vasco, ao comprar o João Vitor do Benfica na última temporada, no início do ano passado, como a gente trouxe aqui a vocês, ele compra por um valor fixo de 6 milhões de euros e 2 gatilhos de 1 milhão cada um, podendo chegar a 8 milhões de euros a compra geral. Entretanto, desse valor todo, o Vasco da Gama ele só pagou 500 mil euros. Pode parecer loucura? Pode. Mas no momento da compra, o Vasco da Gama ele só pagou 500 mil euros. Ainda tem que pagar ao Benfica mais 6,5 milhões de reais por conta dos 5,5 milhões de euros da compra que foi feita e por conta do mais 1 milhão de euros do gatilho contratual por conta da permanência na Série A do Brasileiro do ano passado. Então o Vasco hoje, essa conta venceu agora no final de janeiro, então o Vasco está devendo já ao Benfica 6,5 milhões de euros. Exatamente o valor que o Cruzeiro colocou na mesa. Ou seja, o Alexandre Matos, sabendo do contrato que amarrou com o Benfica, sabendo que o Benfica não recebeu o valor do Vasco, entrou em contato com o Vasco, colocou na mesa exatamente o valor que falta o Vasco pagar ao Benfica para conseguir convencer o Vasco da Gama de aceitar essa proposta. O Alexandre Matos jogou o jogo, é o game do mercado. E aí que a gente entra na situação. O Vasco, teoricamente, não receberia 6,5 milhões de euros do Cruzeiro, porque esse valor de 6,5 milhões de euros iria diretamente para o Benfica, para ser pago o valor da dívida que hoje o Vasco tem com o clube português. Olha que loucura. Olha o que a 777 realmente aprontou para o nosso Vasco da Gama. Mas aí eu não vou só criticar a 777 Partners e deixar impune a gestão do Pedrinho. Eu sei que é duro eu falar Pedrinho inventar dinheiro, mas a partir do momento que eles têm um comando do futebol do Vasco, ele tem que ter criatividade para fazer esse dinheiro chegar. E se fosse, e eu creio que espero que seja uma gestão no mínimo inteligente, organizada, esses 6,5 milhões de euros em dívida já deveria estar nos cofres do Vasco para pagar ao Benfica. Então, automaticamente, se o Vasco tivesse se planejado quanto a isso, a pagar ao Benfica, esse valor do João Vitor iria diretamente para os cofres do Vasco. E o Vasco poderia utilizar esse valor de diversas formas possíveis. 6,5 milhões de euros é muito dinheiro, gente. É muita grana, é quase 38 milhões, 40 milhões de reais. Com 40 milhões de reais dá para fazer muita coisa no mercado se você for inteligente. Ah, não há tempo. Há tempo. A janela fecha daqui a 18 dias.
há tempo de você contratar com 38 milhões de euros um zagueiro até melhor do que o João Vitor. Eu acho que hoje a questão do João Vitor não dá mais para ficar no Vasco. O clima está insustentável. O zagueiro passou 1 ano e meio de Vasco. Não foi bem. Deixou o Vasco na mão em vários momentos, gente. Eu dei uma olhada ontem. Definitivamente, o zagueiro ele deixou o Vasco da Gama na mão em diversos momentos. Aquela expulsão do zagueiro na goleada para o Flamengo no Campeonato Carioca. A expulsão no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em São Januário. Vários momentos o João Vitor deixou o Vasco da Gama na mão. E nitidamente, essa confusão que teve na segunda-feira, feita pelo João Vitor com o torcedor, foi arranjada, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ser bobo, não vamos ser inocente. O João Vitor nitidamente arranjou essa confusão, criou essa confusão para cavar ainda mais uma saída do Vasco da Gama. Então o clima hoje está definitivamente insustentável. O João Vitor não quer ficar, o Vasco tem essa questão de não é nem não querer vender, é não conseguir vender, por não conseguir, de acordo com o Vasco, achar uma peça de reposição à altura e esse dinheiro nem ir para o Vasco, porque esse dinheiro será utilizado para pagar a dívida que o Vasco tem com o Benfica. Então tá tudo uma confusão. Se esse dinheiro, e aí eu vou lá para a capa do vídeo, se esse dinheiro o Vasco já tiver guardadinho para pagar o Benfica e os 6 milhões e meio de euros for direto para os cofres do Vasco, não há tempo. Não há tempo é o caramba. Vai na Rússia e traz o Balbuena. O Vasco negociou com o Balbuena, tá? O Vasco conseguiu negociar o Balbuena. O Vasco conseguiu convencer o Balbuena a fechar. Sabe por que não fechou? Porque o clube russo pediu 5 milhões de euros. O Balbuena tem um contrato com o clube russo até o meio do ano. O clube russo deixou muito bem claro, não vou liberar o Balbuena de graça. Quer tirar o Balbuena daqui, paga 5 milhões de euros. O Vasco recuou. Então, vendendo o João Vitor por 6 milhões e meio de euros, se dá para usar esse dinheiro, vai na Rússia e tira o Balbuena de lá. Paga imediatamente, com os 6 milhões e meio de euros que vai pegar do João Vitor, dá na mão do clube russo. Chega pro clube russo e fala, consegui 4 milhões de euros aqui, toma, leva e me dá o Balbuena. Eu duvido que o clube russo não dá. Porque o contrato Balbuena, a gente está em fevereiro, tem mais fevereiro, março, abril, maio, junho, menos de 5 meses de contrato. Eu duvido que o Vasco da Gama indo lá na Rússia e colocando 4 milhões de euros na mão do clube russo, não consegue a contratação do Balbuena. Consegue, é só ter competência. E aí eu falo, se consegue pegar o Balbuena por 4 milhões de euros, libera o João Vitor por 6 milhões. Hoje, para mim, o Balbuena é melhor que o João Vitor, tá? É melhor, é mais pronto. E ainda tem o Capasso. Bota o Capasso pra jogar, caramba. Vamos parar com essa palhaçada também. A gente tem um zagueiro que foi um dos melhores do futebol paraguaio na última temporada. Campeão paraguaio com o Olímpia. A gente tem um zagueiro que foi um dos melhores jogadores do futebol argentino em 2022. A gente tem um zagueiro que está sendo procurado pelo Tajeres, que foi vice-campeão argentino na temporada passada. Não é possível que esse zagueiro não serve pro Vasco, gente. Ele serviu pro Olímpia, ele tá servindo pro vice-líder do Campeonato Argentino que vai disputar uma Libertadores, que tá louco atrás dele. Ele serve pro Libertad, que veio aqui também querer tirar o Capasso do Vasco, mas ele não serve pro Vasco, que tem Lucas Freitas, Lucas Oliveira e joga com Souza, às vezes no sistema defensivo. É incoerente essa situação do Capasso, vamos ser sinceros. E aí eu acho que liberando o João Vitor por 6,5 de euros, indo na Rússia, comprando o Balbuena por 4 milhões, reintegrando o Capasso ao grupo de graça, o Vasco vai ter uma zaga mais forte do que tem hoje. Com Capasso, Balbuena, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o Souza. Pronto, tá ótimo. E no meio do ano a gente se vira e vê como vai ser. Se precisar comprar, compra lá. Agora eu acho que hoje, se der para vender o João Vitor, vende que eu levo no aeroporto. 6 milhões e meio de euros, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. 38 milhões de reais pelo João Vitor. É surreal o Vasco da Gama não aceitar essa proposta. Aceitando de 20 pelo GB, 18 pelo GB. Vai aceitar uma proposta de 18 milhões pelo GB e não vai aceitar de 38 pelo João Vitor. Tem coisa estranha. Tem coisa estranha. Deixa a sua opinião nos comentários, tá? Que eu quero saber de você. Na sua opinião, vende ou não vende o João Vitor? Coloque aí embaixo o que você acha sobre isso, tá? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa
quarta-feira e já já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaína.